um congresso organizado por esse instituto que eu hoje sou vice-presidente, que você, Peixinho, é presidente, temos vários diretores aqui presentes, né? Dizer que, como você já bem ressaltou inúmeras vezes durante o congresso, é um instituto aberto, plural, né, em que a gente busca aí a aproximação com os acadêmicos, com os profissionais que atuam na área, né? E esse terceiro congresso, assim como os dois anteriores, eles vêm sendo organizados com a participação e feitos com a participação de inúmeras entidades, né? IPDA, IBDP, o IADA, o IAMS, o IAG, o IPDA, enfim, são vários institutos regionais, além do Instituto Brasileiro de Administrativo, a OAB, o Instituto, né, o IAB, a Escola da AGU, algumas universidades apoiando a realização, tudo para homenagear o nosso querido e eterno professor Sérgio de Andréa, né? Sérgio de Andréa, o senhor tem assistido todas as palestras, eu estou aqui acompanhando o congresso desde o seu primeiro dia, e eu queria te parabenizar por toda a sua trajetória, todo o legado que você nos deixa, quer dizer que as suas obras sempre foram, né, para mim em particular e para todos os administrativistas, não só do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil, muito importantes. A sua trajetória profissional, a sua trajetória acadêmica, né, é uma grande alegria poder lhe homenagear em vida. A gente sabe que muitas dessas homenagens, infelizmente, são feitas, né, depois que a pessoa venha a falecer, mas a oportunidade da gente poder te agradecer, né, publicamente por todo esse legado que o senhor deixou e que continua, né, nos proporcionando, é sempre, né, um motivo de muita alegria, né? Então, eu queria começar, e não já até por conta do avançar da hora, apresentar uma querida amiga minha, a professora Cristiana Fortini, uma pessoa que a gente, né, tem já uma amizade de alguns anos e que só se fortalece. A professora Fortini, talvez, diria, uma das, né, se não a maior, uma das maiores administrativistas que esse Brasil tem, né? A professora se formou pela Universidade Federal de Minas Gerais, depois fez seu mestrado e doutorado na mesma instituição, pós-doutorado na George Washington University, é professora visitante de várias universidades fora do Brasil, entre elas no site Pisa, na Itália, professora não só da graduação, como também do mestrado e doutorado da Faculdade de Direito da UFMG, professora do mestrado da Faculdade de Direito da Milton Campos, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, sócia do escritório Carvalho Pereira Fortini Advogados Associados, editora de revistas, entre elas a Revista Brasileira de Estudos Políticos, né, membro de corpos de árbitros e mediações, né, do Centro Brasileiro de Litígios Econômicos, de outras entidades de arbitragens, né, enfim, um currículo gigantesco, lindo, que a doutora Cristiana Fortini tem, né? Fortini, você sabe o quanto que eu lhe admiro, mas eu, deixando aqui, né, essas palavras que são sempre bem-quistas e bem-vindas, eu vou passar diretamente a palavra para você falar um pouco para a gente sobre os contratos administrativos na nova lei de licitação e sustentabilidade. Obrigada, Sadi, pela abertura, inflar o meu currículo também um pouquinho. Enfim, quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês, parabenizar o Instituto, escutava o Peixinho falar da trajetória do Instituto, e, de fato, vocês chegaram chegando, né? Isso é muito importante. Já tem uma marca que é conhecida, ganharam uma respeitabilidade em pouco tempo. Quero parabenizar o Peixinho, você, Emerson, os demais diretores. Dizer que fiquei muito feliz com a ideia da homenagem ao professor Sérgio. Professor, estendo as palavras do professor Sadi ao senhor, assino em conjunto. Fico feliz de ver o senhor sendo homenageado e quero agradecer essa possibilidade de tratar de um tema que é um tema que a mim é muito caro. Eu sou uma apaixonada pelo tema das contratações públicas, né? Não é nenhuma novidade aqui. Quem eventualmente já tenha me ouvido falar sabe da verdadeira adoração que eu tenho pelo tema, mas talvez não consiga compreender de onde vem esse meu apego. A minha trajetória profissional, ela é uma trajetória que anda a reboque
da matéria das contratações. E não porque a licitação em si me interesse. Não é que eu sou uma maníaca pelo pregão ou pela ritualística da concorrência, nada disso. A minha paixão por contratação pública, ela tem uma razão extremamente pragmática. Não há absolutamente nada que se possa fazer que despreze a centralidade da contratação pública. E se há verdades universais, e talvez elas sejam poucas, esta é uma delas. Talvez essa seja a verdade universal mais importante do ponto de vista do dia a dia da administração pública. Aqui, ou na Nicarágua, ou no Quênia, não há possibilidade de o Estado funcionar sem contratação pública. O modus operandi dessa contratação pública pode variar. Os propósitos que eles querem alcançar, o que a gente quer alcançar, também são oscilantes. Mas é crucial que se tenha um movimento da máquina pública de um jeito ou de outro, para que ao final deste movimento, aqui no Brasil nós chamamos de licitação, se tem o produto desejado, se tem a obra necessária para a administração pública, enfim, se possa alcançar aquilo que é a razão de ser do fluxo que a administração pública imprime quando ela está diante de uma demanda que precisa ser atendida. E essa centralidade da licitação, que está, por exemplo, na necessidade de qualquer poder, e pensando aqui na realidade jurídico-institucional brasileira, de que qualquer poder depende das contratações públicas para se viabilizar, de que todas as políticas públicas dependem de contratação pública para se viabilizar, de que, na verdade, a contratação pública pode ser a única forma de sobrevivência de determinadas empresas que produzem aquilo que só interessa aos órgãos e entidades da administração pública. Portanto, aí nós estamos, inclusive, diante de cliente que é exclusivo, só a administração pode comprar, contratar aquilo que essas empresas têm a oferecer ao mercado. Por essas várias razões, sempre me pareceu fundamental dar ao cenário, ao ciclo de contratação pública, a importância que ele merece. E o que acontece quando nós estudamos contratações públicas e, por vezes, fazemos paralelos comparativos com realidades jurídico-normativas de outros países? A gente descobre que há semelhanças entre esses países e a forma como eles encaram a contratação pública, e há distinções entre esses países e a forma como eles manuseiam a contratação pública. Mas a principal questão que vai nos levar a diferenciar ou a encontrar algum tipo de ponto de convergência entre as ordens jurídicas diversas está numa pergunta que é uma pergunta que nós usualmente não fazemos. Nós acabamos de acompanhar um movimento legislativo que desembocou na Lei 14.133, sem que esta pergunta tenha sido, de fato, oferecida à coletividade. Enfim, houve audiências públicas, eu até participei de uma delas, os senhores também devem ter participado, mas em nenhum momento dessas audiências públicas se chegou à pergunta crucial. Qual é a finalidade no Brasil, agora, nos anos 2021 e seguintes, para esse procedimento, essa sucessão de atos, que a gente chama de contratação pública? O que nós queremos com isso? A partir dessa pergunta é que se constrói um diploma legal. A partir dessa pergunta, a gente pode, de fato, chegar a uma conclusão de que faz sentido uma política de equidade de gênero, de que faz sentido estimular micro e pequenas empresas, de que faz sentido estimular práticas ambientais. Nós passamos todo o processo legislativo discutindo pontos residuais sem, de fato, enfrentarmos esta questão. E esta questão é a questão crucial, como eu disse, para pontos de sintonia e pontos de antagonismo entre as normas jurídicas distintas nos diversos países. E o que isso é? Por que eu estou destacando? Porque nós vamos perceber que a nossa Lei 14.133, ela traz uma série de remédios em prol de uma atividade regulatória da contratação pública. Eu não os condeno, ao contrário, eu os aplaudo, mas esses remédios, eles não encontram necessariamente uma
aceitabilidade, quer pela doutrina e especialmente quer pelos operadores econômicos, porque não lhes foi dada a justificativa que estaria na raiz de cada uma dessas políticas regulatórias interventivas que a contratação pública brasileira está ou estará cada vez mais a promover. Então, quando eu digo assim que a gente tem como uma verdade absoluta a centralidade da contratação, a gente não tem como verdade absoluta os propósitos da contratação. O Brasil está numa linha que é uma linha que parece ser observada por pelo menos os blocos econômicos mais representativos, ausente a discussão nacional, que seria extremamente relevante para isso, mas está numa linha que é a de enxergar que a contratação pública nos oferece uma chance direta ou indireta de fazer calibragens na forma como o mercado atua. Portanto, o Estado, que não pode, no Brasil, ser excessivamente interventor, com todas as regras que a gente tem lá na Constituição, especialmente a de um planejamento que é um planejamento que pode ser incentivador, indutor, mas jamais interventor, cabe à contratação pública suprir esta ausência de outros ferramentais para, de fato, induzir condutas positivas, tentar frear condutas que são consideradas nocivas e, portanto, fazer com que, a partir da demanda pública e da vontade que os operadores econômicos têm de celebrar contratos com a administração pública, se possa chegar a alguma coisa que seja proveitosa em duplicidade. É como a gente que lança uma pedra na água e a água reverbera em camadas distintas. Ela reverbera para atender a administração, mas ela reverbera também para trazer proveitos que são proveitos outros. Quando eu digo que a gente está num movimento de sintonia, não que isso seja absolutamente aceito de maneira total pelo país, isso se relaciona, por exemplo, à própria agenda de sustentabilidade da ONU 2030. A ONU, na sua agenda de sustentabilidade, diz que as políticas devem ser dirigidas ao encerramento, à redução da fome, portanto, fome como um valor que precisa ser perseguido negativamente, né? É o combate à fome, é o evitar da fome que deve ser perseguido, a necessidade de se oferecer uma educação inclusiva e equitativa, portanto, uma preocupação nesta agenda da ONU de desenvolvimento sustentável que guarda relação com a questão de equidade de gênero, e também o fato de que todas as movimentações dos Estados membros devem se dar a partir desta pauta. Então, a gente tem uma pauta de um organismo central, a partir da qual já se irradiam obrigações para os seus países que são signatários, que são integrantes, e esta agenda, ela é uma agenda que vai ser, depois, reproduzida em alguma maneira em diversos outros ambientes de pactuação. Então, vejam que na estratégia europeia, na estratégia da Europa 2020, já falando um pouco do passado, também se falava do desenvolvimento nacional sustentável e inclusivo. Estamos falando não só da sustentabilidade que nos vem à mente no primeiro momento, que é a sustentabilidade ligada aos aspectos ambientais, que vão nos levar a prestigiar produtos que tenham impactos ambientais mais reduzidos, que possam ser recicláveis ou que já sejam reciclados, mas uma ideia de sustentabilidade que perpassa essa questão ambiental e que vai nos levar à noção de inclusividade. Incluir aqueles que estão marginalizados. Incluir aqueles que estão marginalizados por uma questão racial, por uma questão social, por uma questão de gênero, e incluir esses marginalizados também no movimento que a administração pública pode fazer no seu cotidiano, e o seu cotidiano é também contratar. É do dia a dia da administração pública esse movimento de contratação. Não é sem razão que a Diretiva 2014/24 prestigia de maneira muito retumbante
a presença de micro e pequenas empresas. E prestigia a presença de micro e pequenas empresas, não apenas falando que há de se fazer licitações em que elas tenham reais oportunidades de participação e de competição, de conseguir chegar ao final se consagrando como vitoriosas, mas também lembrando que, dentro desse temático das MEs e das EPPs, é necessário reduzir o volume de documentos que delas se exigem, porque talvez elas não tenham condições de entregar à administração a mesma bagagem documental que uma empresa com potencial econômico diferenciado é capaz de ofertar. E, em especial, na diretiva europeia, além da parte dedicada às MEs e EPPs, da parte dedicada à tutela do meio ambiente, que, claro, a gente sempre se recorda, se fala da integração, por meio desse processo, de pessoas que são portadoras de deficiência, de pessoas que estão desempregadas, de pessoas que são parte de uma minoria que se sente marginalizada. Então, a gente tem a agenda da ONU, falando de inclusividade e sustentabilidade. A gente tem especificamente na Europa a diretiva 2014/24, falando da questão da inclusividade de gênero, racial e social para prestigiar esses grupos nos cenários do movimento do metaprocesso de contratação. E tudo isso a conduzir a uma ideia que no Brasil caminha de alguma maneira a passos mais vagarosos, mas caminha, que é a de que o objetivo final da contratação pública é encontrar uma proposta mais vantajosa. Abandona-se a ideia do menor preço. Na Itália, o Código de Contratos Públicos da Itália tem uma verdadeira aversão à ideia de menor preço, estabelecendo, por exemplo, situações em que não se pode cogitar de menor preço, porque o menor preço não seria capaz de trazer todas essas vantagens indiretas para a administração pública. E se a gente sair desse movimento europeu que enaltece a proposta mais vantajosa, exatamente porque ela precisa congregar vários outros aspectos, várias variáveis, ficou estranho, né? Variáveis múltiplas, e passarmos para os Estados Unidos, aí que nós vamos encontrar uma raiz muito mais volumosa, muito mais densa, porque os Estados Unidos, que são o país da liberdade econômica, que são um país que preconizam, tanto quanto lhes interessa também, o mercado sem barreiras, são um país que tem um volume diferenciado de atos normativos, todos eles irmanados na ideia de proteção de certos segmentos. Então, se protegem empresas que são conduzidas por mulheres, se protegem empresas que são frutos de ex-combatentes de guerra, uma realidade que para nós não faria sentido, se protegem produtos domésticos, mesmo eles participando do clube de compras governamental e internacional. Isso existe lá, remontando ao início da década de 30. Estou falando de 1930. Esta finalidade social, essa finalidade regulatória foi sendo introduzida no Brasil há menos tempo, naturalmente, sem que a gente tivesse feito essa pergunta, sem que a gente tivesse feito esse debate, mas por uma razão muito importante. Nós não costumamos falar de um movimento de globalização das contratações públicas, nós não costumamos falar de quebras de barreiras e uma certa uniformização do modus operandi das contratações públicas, mas existe sim, coordenado pela Organização Mundial do Comércio, uma preocupação com que não apenas as contratações privadas ocorram sem grandes muros refratários à presença de empresas estrangeiras, mas também que as contratações públicas se deem de forma mais fluida entre os países. Até porque as contratações públicas são extremamente representativas do ponto de vista do volume de recursos que encerram. Então, não adiantaria nada a gente imaginar um movimento de globalização, de quebra de barreiras, para que empresas pudessem operar nos outros países
sendo contratadas por outros privados, se a gente criasse uma blindagem para as contratações públicas. Esta ideia desenvolvida pela OMC é que, no fundo, semeia algo que a gente sabe que está acontecendo, mas não entende a raiz. O que é esse semear? É uma ideia de uniformidade. As regras brasileiras devem ser uniformes para que o Brasil, inclusive, possa, de fato, vir a pertencer ao clube de compras governamentais internacional. O Brasil está tentando esta adesão, não se sabem os termos da negociação, mas é preciso que o Brasil se comprometa a manter um regime jurídico normativo que seja sintonizado com o que se considera boa prática. E essas boas práticas que vão sendo disseminadas no mercado são práticas em que a gente tem uma preocupação com prevenção à corrupção, em que a gente tem uma preocupação com rastreabilidade do processo de contratação pública, fomento à utilização de recursos eletrônicos que garantiriam essa rastreabilidade e garantiriam também uma participação mais ampla, mais plural, porque, afinal de contas, não tem o deslocamento, mas também vão falar de quais são os valores que os países devem preconizar dentro de si em termos de contratação pública. Então, mesmo que a gente pense em contratações públicas como possíveis membros do clube de compras governamentais, isso não colide de imediato, pode colidir, mas não colide de imediato com um olhar mais voltado às micro e pequenas empresas, que são a realidade econômica do Brasil. Então, nós somos um país de micro e pequenas empresas. Se a gente pretende, até porque a nossa Constituição diz isso, né? Não se trata só de uma lei infraconstitucional, mas se trata de olhar para o 170 da Constituição, se trata de olhar para o 179 da Constituição e de ver que eles impõem às diversas esferas governamentais um comando de criar tratamentos favorecidos para incentivar o surgimento dessas empresas, porque elas são ambientes de maior produtividade em termos de empregos. Empregos são gerados até por uma baixa inovação tecnológica, com muito mais eficiência, com muito mais volume nestas empresas do que nas grandes, que podem substituir essa mão de obra por uma mão de obra tecnologicamente diferenciada, digamos assim, por usar recursos de informática. Então, esta preocupação que nasce no nosso texto constitucional, ela é uma preocupação que está informada, que está traduzida nas diversas leis de licitações que o Brasil tem e que não é necessariamente oposta a um olhar nesta literatura internacional, porque também a literatura internacional, europeia, norte-americana e no próprio clube de compras governamentais reconhece que estas micro e pequenas empresas podem precisar de um incentivo, podem precisar de uma acolhida, podem merecer do Estado um olhar mais benevolente. O que a gente vai percebendo que, paulatinamente, a essa tentativa de adesão do Brasil ao clube de compras governamentais tem acontecido com a legislação brasileira? Bom, a 14.133, como eu disse, mesmo tendo sido produzida a partir de uma discussão formal e informal importante, houve mesmo convites a membros da academia para que eles pudessem se manifestar, houve pressões dos órgãos de controle, assim como do mercado, assim como do próprio SEBRAE, para que a lei tivesse um certo perfil. Não obstante tudo isso, não existiu uma discussão sobre quais seriam as ambições que uma nova lei de licitação traria. Se elas aconteceram de forma muito mais acessória e residual do que as discussões sobre como fazer o diálogo competitivo, qual deve ser a regra de controle do diálogo competitivo, como que deve ser a questão
do pregão, como devem ser as questões ligadas à habilitação. E nós nos deparamos com um texto que tem um resultado final, naturalmente, em que se percebe, a despeito do debate amplo, real e mais latente, duas coisas. A reprodução de que o desenvolvimento nacional sustentável é um dos princípios que vão conduzir os agentes públicos durante o metaprocesso e a inclusão como um propósito, entre outros, do procedimento de contratação pública do desenvolvimento nacional sustentável. Então, isso existe, tenha sido correto ou não o diálogo e o debate, isso existe. E, a partir disso, o texto legal ele vai nos oferecer algumas ideias que simplesmente foram transportadas da Lei 866 para cá e algumas ideias que são novidade. Então, vamos nos lembrar aqui que não é de hoje que quer a Lei 866, quer leis outras, falam da importância de se prestigiar os pequenos negócios. Isso está na Lei 8666 desde o artigo 23, parágrafo 1º, que, embora não use a expressão pequenos negócios, microempresas, ele trata disso. Como está, obviamente, consolidado com a Lei Complementar 123, com a alteração que ela sofreu, que deu ainda maior musculatura a esse tratamento favorecido. Se a gente pegar isso e transportar e fizer uma comparação com o que acontece hoje na 14.133, a gente vai ter uma descoberta que eu não tenho visto ser criticada ou aclamada, mas ser, de alguma forma, olhada com mais densidade. Estamos diante de um texto legal que fala de desenvolvimento nacional sustentável mais de uma vez. Estamos diante de um texto legal que pega toda a experiência que a gente acumulou com o tratamento favorecido para micro e pequenas empresas. E este texto legal, ele faz uma opção que é uma opção curiosa. A lei, ela não afasta a Lei Complementar 123, houve, inclusive, uma pressão no Congresso Nacional para que esta lei revogasse a Lei Complementar 123 e acabasse com o tratamento favorecido, mas ela, por outro lado, não prestigia o tratamento favorecido para MEs e EPPs nos moldes com os quais a gente vinha convivendo. Ela estabelece um limite de estimativa de gastos com a contratação pública e, portanto, os benefícios para as MEs e EPPs eles vão se dar dentro desses limites de gasto. É uma lei que faz, não obstante enaltecer esta sustentabilidade, um recorte naquilo que era a nossa prática, e não só prática porque o mundo girava assim, mas prática porque a regra jurídica era essa. Talvez isso tenha passado despercebido. Vale um olhar sobre uma eventual contradição, inclusive, dessa legislação. Não estou dizendo que o legislador tenha que necessariamente preservar o tratamento favorecido que a Lei Complementar 123 tinha. Existem críticas importantes à forma como a 123 trabalhou essa ideia, como existem aplausos também. A minha colocação aqui é uma colocação de curiosidade. Por que uma lei que reforça isso, reforça a sustentabilidade, reforça inclusão, porque essa lei tem uma série de outros normativos importantes sobre inclusão de quem se sente excluído, de quem é socioeconomicamente excluído, neste ponto de uma prática já consolidada, ela estabelece um limite de atuação. Então, vale ver o artigo 4º desta lei. Em segundo lugar, esta lei, ela estabelece, e aí já dizendo que isso estaria em perfeita sintonia, em harmonia com os valores que ela preconiza, esta lei essa lei introduz algumas coisas que nós não tínhamos. Veja que é possível que o edital, na forma do regulamento, portanto, a gente precisa primeiro do regulamento e depois
da vontade político-administrativa manifestada na fase preparatória da licitação. Se existir o regulamento e esta vontade político-administrativa, nós poderemos ter edital em que se fixe um percentual mínimo de mão de obra voltado a 2 segmentos. Então, a empresa que ganhar a licitação estará comprometida, se o edital assim determinar, a observar na sua contratação um percentual mínimo de contratação voltada a mulheres em situação de violência doméstica e a egressos do sistema prisional. A preocupação com os egressos do sistema prisional não é nova. Na esfera federal tem decreto cuidando disso. O que é novidade é traduzir isto em alguma coisa de alcance nacional, e o que é novidade é estabelecer que as mulheres vítimas de violência doméstica, por todas as dificuldades que podem estar ligadas a isso, porque às vezes elas permanecem vítimas, não porque elas são desejosas da violência, mas porque elas não encontram um caminho alternativo de sobrevivência, possam ter neste mercado de contratação pública um espaço de acolhimento. Portanto, nos moldes que o regulamento vier a prescrever, e se assim revelar, se assim for o interesse político, porque isso é política pública, da administração pública, poderemos ter editais que assim preconizem. O desempate, graças a Deus, abandonando aquele critério medíocre de desempate, que é a Lei 8666, que é um critério de preguiçoso, né? Preguiçoso desempata propostas de licitação usando a tecla do sorteio. Evidentemente que há ferramentais mais inteligentes que possam fazer com que, na hora do desempate, eu prestigie alguma coisa que a administração pública ache que vale a pena prestigiar. E aqui é interessantíssimo, porque quando se foi criar o desempate e os mecanismos que vão se somando nessa tentativa de encontrar a proposta vencedora, se colocou no 60, inciso 3, é o terceiro critério de desempate, as ações de equidade de gênero, ou seja, empresas que até naquele momento estavam empatadas terão a escolha da administração pública conduzida a partir deste parâmetro. Qual destas empresas tem no seu ambiente de trabalho políticas de equidade de gênero? É mais um estímulo, aqui não é uma obrigação, como pode ser no caso que eu mencionei, se o edital disser tem que ter um percentual X, tem que ter. Aqui não, aqui é um estímulo, e é um estímulo para ações de equidade. Ações de equidade não são só voltadas à existência de empregos, oportunidades de empregos para mulheres. Não é isso que é equidade. Isso é um dado da equidade. Mas quais são as políticas de equidade do ponto de vista de promoção dentro daquela empresa para as mulheres? Quais são as políticas de equidade no sentido de acolher as mulheres e as suas demandas, que não são as mesmas demandas dos homens? E não há jeito, biologicamente, de termos uma unificação de demandas, porque os nossos corpos são produzidos de maneiras distintas, a capacidade gestacional ainda é uma exclusividade feminina, e, portanto, para que a humanidade continue a existir, é central que se dê algum tipo de conforto para as mulheres, porque senão as mulheres não conseguem procriar. Né, Sadi? Você que é aí comprometido com a reprodução humana. As mulheres só conseguem procriar se existir algum tipo de política pública que as favoreça nesse sentido. E aqui temos uma política pública, porque dentro de equidade cabem várias facetas, vários moldes, né, ou modos de se conseguir. A questão da margem de preferência para produtos reciclados, recicláveis ou biodegradados, aí voltando à sustentabilidade ambiental, que é a fronteira inicial quando se pensa na palavra sustentabilidade.
pensando, então, que esse percentual, se não me falha a memória, pode chegar até 10%. Também é um dado importante. Pensarmos lá no artigo do PMI, que preconiza no seu parágrafo 4º, artigo 81, parágrafo 4º, que os procedimentos de manifestação de interesse podem ser voltados exclusivamente, reservados a startups. Porque as startups, como negócios iniciantes que são, tocados pela ideia de inovação, busca de soluções até então não experimentadas, precisam ser também impulsionadas pelo Estado. E por que não fazer um procedimento de manifestação de interesse que tenha apenas esses atores como seus protagonistas? Além da gente ver uma preocupação também com a definição do objeto, né? A escolha do vencedor numa licitação menor preço, maior desconto, ou quando couber também na licitação técnica e preço, tem que considerar o menor dispêndio por parte da administração pública. Entram aí os custos com impactos ambientais, entram aí os custos com reposição, manutenção. Todas essas coisas são alinhavadas por alguma coisa que é transparente, que a gente não consegue tocar, que é a ideia de que licitação, há muito tempo na literatura internacional e há algum tempo no Brasil, não é só uma forma de encontrar a proposta mais vantajosa no sentido primitivo do termo. Nós podemos ter e devemos ter propostas mais vantajosas, ainda que, de fato, estejamos onerando a administração pública. Não se perde em vantajosidade. A ideia da vantajosidade, da proposta mais vantajosa europeia, é exatamente essa: introduzir outras nuances que, em conjunto, permitam à administração pública indicar, pensar aquele que apresentou a ela, que lhe entregou a proposta mais interessante. Então, para não repetir coisas que já existiam na Lei 8.666, considerando que já são 12h e 27, eu falei de política de fome, e obviamente não era esta fome, mas esta fome também, na hora que eu falei, não devia ter falado essa palavra nessa altura, nos aparece. O que eu acho que é fundamental a gente concluir é o seguinte: não tem mais. Olhando para fora e o que nos diz o mundo, e olhando para dentro e vendo que nós fizemos esta opção está na raiz da nossa lei. Esta opção está em dois dispositivos que são nucleares da 14.133, que são o artigo 5º, que cuida de princípios, e, portanto, da matriz normativa de todo o procedimento de contratação, e que está no artigo 11, onde se arrolam os propósitos. Esta opção por uma licitação que seja mais plural, que é mais difícil de ser levada a efeito, porque ela tem que ter esse olhar abastecido por informações outras ligadas à marginalização de grupos, ligadas à necessidade de criar confortos para certos grupos, de acolher certos grupos, de ter também uma preocupação com os impactos ambientais. Isso veio para ficar. Me parece já que, a essa altura, posicionamentos doutrinários que sejam refratários a isso são absolutamente pré-históricos. Não há mais como, olhando para fora, e toda a agenda que esses organismos internacionais divulgam, constroem, e mesmo que não se tratasse de olhar para o que os organismos internacionais preconizam, mas de olhar para um mundo que é desigual, que só encontra uma possível esperança de igualdade se a gente conseguir encaixar os desiguais, trazer os desiguais para que eles se sintam abraçados também, desprezar a chance que a contratação pública nos revela. O céu é limite para isso. O céu é o limite. A gente tem uma lei que intensifica a despeito de uma eventual possível contradição no tratamento das MEs e EPPs, e que pode funcionar não como ponto de chegada, mas como ponto de partida. Nada obsta que a administração pública seja cada vez mais minuciosa, rigorosa na descrição do objeto, para que ele contemple aspectos ambientais. Isso é também sempre uma busca incessante. O Tribunal de Contas da União está há muito tempo atento a isso.
Nada obsta que a administração pública venha a trazer exigências contratuais que permitam um avançar mesmo na questão da utilização dos contratos como política pública. Nada obsta que a gente tenha a introdução de novas dispensas de licitação. Me lembrei aqui da dispensa antiga da Associação de Catadores de Papéis, né, podendo ser contratado sem licitação, e que isso seja um referencial para a adição de outras hipóteses. Nada obsta que nas licitações em que o elemento técnica seja importante, seja um elemento decisivo, que nós tracemos quesitos que impulsionem, que estimulem também esse olhar para valores e para referências outras no mercado das contratações públicas. Portanto, acho que já deu tempo dos que são opositores da ideia de fazerem uma viagem pelo globo e fazer uma viagem pelos dados socioeconômicos que, infelizmente, a gente ainda tem que conviver para internalizar a ideia de que isso aqui veio para ficar. Nós não vamos, e aí falando na condição de mulher, abrir mão dos espaços de políticas públicas que possam favorecer as inclusões. No meu caso, a inclusão de gênero, e não falo para mim, porque já estou numa fase da vida que a minha vida está absolutamente estabilizada, mas para gerações futuras, como não devem abrir mão também todos os segmentos da sociedade que se sintam afastados do estado de bem-estar que, afinal de contas, é para isso que a Constituição existe. A Constituição, ela coloca o ser humano como raiz de todo esse tecido. O Estado é servil ao ser humano e não o oposto. E, portanto, também sempre incentivando a que esses grupos estejam atentos a uma consolidação cada vez mais frequente de diversas formas de proteção e, inclusive, da forma de proteção que vem através de cada contrato que a administração pública pode celebrar. Eram essas as minhas palavras. Muito obrigada. Agradeço, Fortini, pela brilhante exposição, como sempre, instigadora, que nos fazem pensar, refletir a respeito não só do nosso ordenamento jurídico, mas com a experiência estrangeira que você tem como professora visitante, né, e pesquisadora da matéria, nos permite enxergar com outros olhos.